Portanto, essa privação de sono, como a qualidade do sono, perpassando por todas as fases do sono, também é indispensável para que esse foco atencional e esse trabalho, porque o trabalho deriva muito da atenção também, e tomadas de decisão, enfim, tudo isso é prejudicado na medida em que o indivíduo não tem uma qualidade de sono adequada. 40% da população brasileira sofre de algum distúrbio do sono. Grande parte dessa população nem sabe que tem algum distúrbio. A questão do sono é um problema de saúde pública. A gente tem trazido muitos conteúdos aqui, informações e dicas sobre essa questão. Mas o que muita gente negligencia é a relação da qualidade do sono influenciada pela qualidade da alimentação e dos hábitos alimentares e o quanto essas relações se cruzam, são interconectadas. Que a qualidade do sono também influencia na alimentação e nos resultados da saúde do dia a dia. Por isso hoje a gente está aqui com o Dr. João Rodrigues, que é nutricionista esportivo, que vai contar pra gente um pouquinho dessa relação e como a alimentação e o sono podem ser grandes aliados ou também grandes inimigos para a nossa qualidade de vida. Seja muito bem-vindo ao CMOScast, é um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Perfeito, Aline, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente e falar sobre um assunto muito importante como a qualidade do sono, né? Afinal de contas, é um problema de saúde pública, como você mesmo constatou. Hoje nós temos uma pandemia, uma epidemia daquilo que seria um problema com a qualidade de sono. Tem uma pesquisa, inclusive, da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia de 2017, que destaca que mais de 52% dos brasileiros têm problemas com sono, acordam indispostos, e 37% desses indivíduos têm problema com o tempo de latência de sono aumentado, que é o tempo de transição entre o estado de vigília, acordado, para o estado adormecido. Portanto, é um problema de saúde pública e precisa da intervenção de profissionais da área da saúde competentes para resolver essas situações. E da intervenção multidisciplinar, que é o que a gente tem tentado trazer aqui no CMOScast, que o tratamento do sono não é só de um campo da ciência, da medicina, é interdisciplinar. E a alimentação, a nutrição, é um fator muito determinante, que às vezes muita gente não para pensar, não para dar a devida atenção. Conta um pouquinho da relação entre como o sono influencia nos hábitos alimentares e vice-versa. Perfeito, vamos lá. Pensando no sono, o sono ele interfere em diversos domínios cognitivos, né? Desde a atenção ao mecanismo de resposta à recompensa e também mecanismos sociais. Então, na medida em que o indivíduo ele tem um sono comprometido, desde o tempo total de sono encurtado, assim como da qualidade propriamente dita daquele sono, se ele passou por todas as fases daquele sono, ele pode apresentar esses comprometimentos desses domínios. Quando o assunto é essa dificuldade social, os estudos científicos apresentam pra gente a dificuldade do indivíduo de reconhecer expressões faciais. Então, é muito comum ver essa desordem no sentido cognitivo, né, desse domínio cognitivo. Então, as evidências mostram que os indivíduos que têm o sono privado, eles não reconhecem bem as emoções por meio da face. Então, eles fazem um slide, nesse slide mostra uma pessoa sorridente e eles não classificam como feliz, por exemplo. Tem uma subcategorização normatizada pela ciência que eles vão fazendo essa análise e percebem essa disrupção. Outro sinal importante em se tratando de um contexto ambiental social, esse indivíduo ele tem mais respostas estressoras, então o estresse dele é mais agudo, né? E principalmente recursos de neuroimagem, quando a gente fala de ressonância magnética, principalmente do crânio, as neuroimagens conseguem destacar uma maior projeção da amígdala, né? Que é uma região de um conglomerado de neurônios do cérebro que é reativa à irritabilidade. Que não é a amígdala da garganta. Não é a amígdala da garganta, diferente. É um conglomerado de neurônios do cérebro que são reativas à irritabilidade. Ela é mais projetada naquele indivíduo que tem um sono privado. Num outro domínio, que a gente fala de foco atencional, vou falar dos primeiros que são mais de senso comum, e o terceiro é principalmente relacionado à nutrição, né? Nesse segundo domínio, que é o foco atencional, basicamente a atenção é o direcionamento deliberativo daquilo que é a nossa cognição a uma determinada tarefa.
Foco. Então esse é o foco, e esse foco ele é prejudicado na medida em que o indivíduo tem uma privação de sono. Portanto, essa privação de sono, como a qualidade do sono, perpassando por todas as fases do sono, também é indispensável para que esse foco atencional e esse trabalho, porque o trabalho deriva muito da atenção também, e tomadas de decisão, enfim, tudo isso é prejudicado na medida em que o indivíduo não tem uma qualidade de sono adequada, né? Esse é o primeiro tópico. E o tópico que mais se relaciona com a nutrição é a interferência do sono no mecanismo de resposta à recompensa. Então, na medida em que o indivíduo ele tem um sono privado, o que acontece é que existe uma modificação estrutural do cérebro naquilo que se trata de motivação e recompensa. O nosso neurotransmissor responsável pela motivação é a dopamina, aquilo que nos faz tomar ações, né? Então, na medida em que o indivíduo tem um sono privado, existe uma internalização dos receptores dessa dopamina. Então, a dopamina deixa de funcionar como deveria. E também é uma dessensibilização desses receptores. Primeiro eu vou explicar aqui a história, né? O que são os receptores, o que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, né? Uma molécula bioquímica do cérebro, que funciona basicamente como se fosse uma fechadura, um componente de chave, né? No qual a chave entra na fechadura, na medida em que roda, funciona. O hormônio, o neurotransmissor não difere disso, ele liga no receptor e desencadeia a sua função. Então o que acontece é que na medida em que você tem um sono privado, um sono deturpado, você vai desencadear uma disrupção desse sistema. E aí a dopamina não funciona direito, portanto a sua motivação ela é adaptada de maneira inapropriada, que a gente chama de desadaptação, né? Então é aquilo de eu só tenho motivação na minha alimentação se eu comer um McDonald's. Se eu estiver comendo um arroz e feijão, para mim não importa, entende? Então é buscar o hedonismo, a satisfação naquilo que é simples, né? Sim. Aquilo que é importante de fato para a saúde. Ou seja, se eu dormir bem, a chance de eu ter prazer ao comer uma salada é muito maior. Muito maior, muito maior. Fora que, além dessa disrupção da dopamina, que é a tomada de ação, a motivação, existem também outros componentes que são mais hiperativos na medida em que você tem um sono deturpado, né? Dentre eles, destacam-se um aumento do eixo HPA, né? Que é hipotálamo pituitário adrenal, que libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a pessoa mais estressada ela tem a tendência de buscar por uma recompensa na alimentação, e sobretudo também existe uma maior produção de grelina, que é o hormônio indutor de fome. Então juntando o útil ao agradável aqui, você vai ter fome e estresse. Então é um super combo para você comer de forma inapropriada. E imagino que virá num ciclo vicioso. Porque se eu estou comendo mal, se eu estou estressado, eu vou dormir ainda pior no dia seguinte, talvez. Justamente, é um ciclo vicioso, né? No qual, assim como você mencionou, o indivíduo come mal, tem péssimos hábitos comportamentais, isso desencadeia um problema com sono, e o próprio problema com sono gera mais problemas com sono. Sim, é complicado. E é difícil pensar o que a gente pode fazer para tentar romper esse ciclo, porque se eu dormir mal uma noite, no dia seguinte, eu costumo falar, quando eu durmo mal, eu acordo de ressaca no dia seguinte. Eu acordo cansada, com dor de cabeça, querendo comer realmente coisas calóricas, coisas pesadas, gordurosas. E aí, como que eu faço para quebrar esse ciclo, assim? Porque senão no dia seguinte eu vou dormir mal também, porque eu comi mal no dia e por aí vai. Justamente. Essa ressaca, ela existe, né? Eu vou, inclusive, usar um exemplo mais objetivo, mais transparente de ser observado, que é o seguinte, né? O nosso cérebro ele funciona basicamente como um supermercado, em promoção, inclusive. Porque aí na hora que ele abre, entra todo mundo de uma vez para comprar tudo e vira aquela bagunça. E ele funciona até determinada hora. E aí determinada hora precisa ser fechado para que seja reorganizado. Então essa reorganização acontece no sono. E essa reorganização, principalmente, se trata de uma molécula química que é a adenosina. Então, aí o pessoal que estudou bioquímica ou química no colégio vai lembrar, adenosina trifosfato, ATP, né? A ATP é a molécula que gera energia para o nosso organismo, é a moeda de troca por energia. E na medida em que a gente quebra essa molécula, vai gerar adenosina. E essa adenosina em excesso leva à letargia, ao cansaço, ao estado lazy, né? Ao estado de preguiça.
Então, até por isso que a cafeína existe, né? A cafeína inibe o receptor dessa adenosina. E aí a adenosina, ela dá uma limpada no organismo, né? Então, é até Você consegue rodar uma imagem pra mim? Olha se chegou pra você. Porra. Acho que ela não. Vai. Então não tem problema. A gente segue. Será né? que ela não viu, não? A gente segue na conversa até mesmo pra não acabar o tempo. Não mandou no seu WhatsApp, não? Não, ele não tá aqui. Mas eu explico até mesmo pra não comprometer o tempo. Ah, é porque ele não tá aqui. Não, tranquilo. Certeza? Tranquilo. Então vamos embora. Aí eu vou voltar no mesmo assunto, né? Isso. Então nesse campo existe o ciclo circadiano, né? E esse ciclo circadiano são respostas cronológicas frente ao nosso dia. Então, no período da manhã você tem uma acrofase do cortisol, você produz mais cortisol para despertar. E no final da noite você tem uma acrofase da melatonina, que é para induzir ao sono, o hormônio indutor do sono, que é produzido na glândula pineal, enfim. Então, você tem toda essa cronicidade que pode ser comprometida. E o padrão ouro para tratar uma complicação do sono é higiene do sono. Então, medicação alguma vai melhorar o sono de um indivíduo que tem um sono disruptado. O que melhora o sono é, segundo as evidências científicas, a higiene do sono. E o que é a higiene do sono? Higiene do sono é uma série de atividades comportamentais que farão com que o indivíduo tenha um melhor ambiente, um ambiente mais propício a induzir o sono e interromper esse sono. O que seria esse ambiente? Um ambiente numa temperatura agradável e adaptável ao corpo, satisfatória. Temperatura, evitar ruídos, barulhos. Então, para a população geral que mora próximo de algum centro é mais complicado, mas mesmo assim a gente deve tomar atenção a esse ponto, porque isso pode prejudicar muito a qualidade de vida de um indivíduo. E o ponto essencial hoje, que é mais atrapalhado mediante ao nosso comportamento atual, da sociedade atual, é a exposição a telas. Celular. Então é o celular no período da noite, logo antes de iniciar o sono, e a exposição de televisão também, né? Ou essas telas ultra-wide de notebooks, enfim. Sim. Toda essa iluminação acarreta, mediado pelo nosso trato retina hipotálamico núcleo supraquiasmático, né? A nossa região cerebral responsável por esse controle do sono, acarreta em uma complicação do sono. Normalmente isso desenvolve uma insônia, né? E outro cuidado é principalmente com a cafeína, porque a cafeína próxima ao horário do sono vai interferir diretamente nessa qualidade do sono. E sobre a cafeína, o que seria o ideal para pensar na qualidade do sono? Para alguém que dorme ali por volta de 10, 11 horas da noite, eu deveria parar de tomar café qual horário? A cafeína tem uma meia-vida, assim como os fármacos. Então, você vai usar um antibiótico, o médico te recomenda de 12 em 12 horas, de 24 em 24 horas, porque aquela medicação ela tem uma meia-vida. Aquela substância química ela tem uma meia-vida. O que é a meia-vida, né? A meia-vida é basicamente o momento no qual aquela substância ingerida fica 50% menos concentrada no sangue do que quando ela foi ingerida. Então, a meia-vida da cafeína são 6 horas. Então, 6 horas antes de iniciar o sono, é fundamental que o indivíduo interrompa o consumo dessa cafeína. Senão, no caso contrário, haverão possibilidades de comprometimento do sono. Aí vai ter gente que fala assim, né? Ah, mas eu tomo café antes de dormir e não muda nada. Não tem isso? Com certeza. Ah, mas eu tomo uma medicação aqui, eu E apago. consigo dormir. O álcool é a mesma coisa, eu tomo aqui e apago. Mas a arquitetura do sono, as fases do sono, elas não são uniformes nesse tipo de público. Então ele não passa por todas as fases e tem complicações em qualidade de sono. Sim, por mais que ele consiga dormir, ele vai acordar cansado e trazer todos aqueles malefícios. Da alimentação, da recompensa. O que a gente mais vê assim, de forma clínica, né, geral, você vai ver muito a pessoa que toma um benzodiazepínico, né, que é o Rivotril, e mesmo ela apagando, ficando até mais horas do que deve na cama, ela acorda indisposta, porque ela não transpassou todas essas fases do sono, né? Inclusive, se você quiser comentar, se quiser abrir para esse lado, quais são essas fases? Sim, eu acho que é legal. É legal entender o que a gente precisa ter durante a noite de sono
E se existe uma forma da gente saber se a gente está tendo, alguma coisa a gente perceber, ou se realmente é só com a ajuda médica ou de exames mesmo. Perfeito. Tem um mecanismo para poder avaliar, que na minha opinião é o melhor mecanismo para público geral, que é através daqueles reloginhos, principalmente o Garmin, né? Que mensura a frequência cardíaca. Através disso faz uma análise relacional, no qual percebe se o indivíduo passou por essas fases do sono. Então o sono ele é arquitetado de tal maneira que quanto mais o indivíduo vai aprofundando no sono, melhor é o reparo do que é a cognição desse indivíduo, né? Então o sono ele é subdividido em duas grandes fases que tem também as suas subcategorias, o sono não REM e o sono REM. O sono REM é o sono do rápido movimento dos olhos, em inglês, né? Rapid Eye Movements. E aí é o sono que mimetiza o estado de vigília. Então se você pegar uma pessoa dormindo e uma pessoa acordada e colocar em uma ressonância magnética, você vai ver que a atividade cerebral é muito próxima. Então é nesse sono que a gente tem a fase de ocorrência dos sonhos. Então é bem nessa fase. E o sono ele não é mais REM, inicial? O REM é inicial? comumente ele é mais inicial. Na verdade ele fica, vou explicar melhor, ele fica entre as fases, né? O sono não REM, que é o sono do não rápido movimento dos olhos, ele tem as suas subcategorizações, S1, S2, S3, S4. Então são 5 fases do sono no total, né? S1, S2, S3, S4 do sono não REM e o sono REM. O sono inicial é o sono de transição, do estado de vigília para o estado adormecido. O sono S2 é o sono no qual existe uma bradicardia ou uma bradicinesia. O que significa isso? É uma diminuição da frequência cardíaca e uma diminuição da frequência respiratória. Dali em diante a gente entra na fase principal do nosso sono, que é a fase S3 e a fase S4, que é a fase da Slow Wave Sleep. Então, é o sono no qual o indivíduo tem as ondas delta do sono. É um sono de menor frequência e maior amplitude. Então você vê esses movimentos num gráfico de um exame. O 3 e o 4 que é o sono profundo, de fato, que a gente fala? Perfeito, é o sono profundo. Então, e que é o reparador. Justamente. E nessa fase também acontece muito do que é a produção dos hormônios e da consolidação de memórias declarativas. O que é isso, essa consolidação de memórias declarativas, né? É na fase do sono em que você reserva e armazena aquele conteúdo ingerido no dia anterior. Então é muito comum você ver pessoas que falam, nossa, eu estudo demais, estou varando noite estudando e não guardo aquilo que eu tenho que guardar. Lógico, você não está dormindo bem, você não tem consolidação de memórias declarativas. Então, essas são as fases do sono. Essas fases, elas são, a ocorrência dessas fases são cíclicas, então existem em média de 3 a 5 ciclos por noite. E aí o relógio consegue identificar, né? Se você passou por essas fases e quanto tempo você passou por essas fases, né? Então, você precisa ter esse controle para que essas fases todas aconteçam. Na medida em que você toma uma cafeína, o que acontece você fica superficial nessas fases. Você fica transitando entre S1 e S2, S1, S2, S1, S2 e não aprofunda o sono, não tem reparo, portanto, você compromete as respostas relacionadas ao sono de ondas lentas. Eu até acho que eu descansei, mas meu desempenho não vai ser o mesmo. Justamente tem um estudo que nesse assunto aí que eu adoro, vou até falar sobre isso.